Esse vídeo é pra galera que já faz algum tempo, que tem ideia de fazer um intercâmbio ou de fazer um mochilão e não sabe por onde começar, não sabe... ainda não teve aquela virada de chave, assim, de colocar esse plano em prática. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre planejamentos e tudo mais, mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como foi o meu processo, assim, de... O que eu fiz pra tirar esse sonho do papel de meio que largar tudo e fazer um intercâmbio na Austrália, que abriu inúmeras portas pra mim e foi uma das maiores aventuras da minha vida. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. Depois de fazer um mochilão na Ásia, eu tô passando uma temporada aqui no Brasil e tô tentando continuar compartilhando aqui algumas ideias, enfim, dicas que possam ajudar aí a galera que quer tirar esse sonho do papel. Eu pensei em abordar um pouquinho esse tema de como é que foi pra mim essa virada de chave, porque teve um momento em que eu tive que mudar alguma coisa na minha vida pra tirar esse sonho do papel. Eu sempre quis fazer um intercâmbio, mas apesar de eu ser uma pessoa extremamente privilegiada, isso parecia muito longe da minha realidade, de tipo, embarcar em uma coisa assim, de passar meses em um outro país. E eu quero compartilhar um pouquinho aqui de como foi esse processo e algumas dicas também do que eu recomendo que você faça ou pare pra pensar, caso seja a hora aí de tirar esse sonho do papel. Então, um breve contexto, assim, de como é que tava, na verdade, a minha vida antes de embarcar para a Austrália. Eu tava trabalhando por conta própria, então eu tinha minha empresa de prestação de serviços. Eu trabalhava como social media e consultora de marketing. E esse foi um dos pontos muito importantes para eu conseguir realizar esse sonho de fazer o intercâmbio, que é justamente a questão financeira. Eu lembro que quando eu trabalhava como CLT, eu morava com os meus pais, então eu não tinha esse gasto com aluguel, enfim, só que eu pagava a minha faculdade. Então, com o salário de CLT, era muito apertado, assim, guardar qualquer dinheiro. E eu pensei, cara, se eu quero construir uma coisa diferente, se eu quero realmente alcançar esse objetivo, eu sei que um ponto muito importante vai ser eu guardar mais dinheiro, eu conquistar mais dinheiro, porque esse ponto de finanças mesmo que... sei lá, que eu conseguisse uma bolsa de estudos para estudar fora, a questão financeira, querendo ou não, acaba pegando, porque você tem outros custos, seja com seguro-saúde, seja com passagem aérea, seja com uma reserva que você vai levar para você conseguir se manter quando você chegar no país. Então, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, assim, foi como que eu consigo juntar mais dinheiro. A porta do meu quarto está aberta, então daqui a pouco meu gato vai entrar aqui e vai ficar miando, que ele é um gato bem comunicativo. Mas enfim, então assim, esse foi um dos pontos, eu pensar como que eu conseguiria juntar mais dinheiro. Então eu resolvi sair do CLT e investir no meu negócio de prestação de serviços. Eu, como marca, eu trabalho com marketing, né? Então eu também percebi que eu precisaria valorizar mais a minha marca pessoal para que eu conseguisse, querendo ou não, cobrar mais. Oferecer um serviço assim que as pessoas reconhecessem mais valor, para que eu conseguisse juntar mais dinheiro. Então é aquela coisa, ou vai ser na quantidade ou vai ser na qualidade. Então eu acabei, focando na consultoria de marketing e tal. Um ponto muito importante foi que, claro, eu tive a ajuda dos meus pais nesse ponto financeiro também. Eles me ajudaram a arcar com os custos do curso que eu fiz na Austrália. Vem cá, vem. Que foi? Vem cá. Oh, meu Deus. Sim, você não pode ficar miando. Não. Mas, assim, é um ponto, claro, que eu preciso considerar, que eu não teria conseguido fazer isso sem a ajuda deles. Mas é uma coisa, assim, que é muito importante pra mim também, que de vez em quando eu penso, de nada adiantaria se eu tivesse toda a ajuda deles e eu não tivesse mudado muito a minha cabeça com relação a focar mesmo naquele objetivo, sabe? Então, assim, uma vez que eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer o intercâmbio de qualquer forma,
a minha vida como um todo acabou mudando. Por que que eu falo isso? Porque eu deixei de gastar dinheiro com coisas que, poderiam não ser tão caras, mas eu sabia que cada centavo, pra mim, importaria na hora de fazer uma conversão para uma moeda estrangeira. E eu passei a viver pra guardar dinheiro pro intercâmbio. Então, assim, não significa que... Claro, eu ainda tinha alguns custos, assim, né? Então, assim, eu continuava pagando a minha faculdade, eu investi em, por exemplo, uma identidade visual pro meu próprio negócio, que eu sabia que era uma coisa que me traria retorno. Mas, a partir daquele momento em que eu percebi que, assim, não, esse é o meu objetivo, eu pensei, cara, não faz sentido eu estar gastando dinheiro com XYZ se o meu grande objetivo é guardar dinheiro para fazer um intercâmbio. Então eu tive essa virada, assim, de entender esse é o meu objetivo, então é isso aqui, entendeu? Focar completamente naquilo. E outra coisa que pra mim foi muito importante também foi a questão de organização financeira. Quem acompanha o canal aqui faz um tempo já deve ter percebido que poucos são os vídeos que eu não falo da importância de planejamento, organização. Então, assim, pra eu conseguir guardar dinheiro e conseguir focar nesse objetivo, eu precisava saber quanto dinheiro eu ia precisar. Porque, assim, uma coisa pra mim era, eu sei que eu preciso de muito dinheiro, porque o intercâmbio não é barato. Tá, mas quanto dinheiro que eu preciso, sabe? Em quanto tempo eu consigo juntar esse dinheiro? Se eu ganho X reais por mês, ganhando essa quantia, em quanto tempo eu vou conseguir guardar e colocar meu intercâmbio em prática? Mas se eu quero ir antes disso, quanto dinheiro a mais eu preciso guardar por mês, por dia, que seja, para que eu consiga alcançar esse objetivo, sabe? Então, é uma coisa que clareou muito, assim, minha cabeça e fez com que eu realmente conseguisse enxergar que não era só um sonho, mas algo que eu conseguia realizar, foi colocar isso na ponta do lápis. Infelizmente, eu não tenho mais a planilha financeira que eu usava para me organizar no Brasil, mas eu ainda vou tentar, assim, criar mais ou menos um molde de como era, porque eu tinha tudo organizado em relação a gastos, a quanto que estava entrando e principalmente quanto que eu estava conseguindo guardar e quanto que isso se tornaria quando eu convertesse na moeda australiana. Outra coisa também que eu acho que é relevante de comentar aqui é que o máximo de informação que você tiver vai ser melhor para você. Porque você vai conseguir ter uma interpretação, assim, melhor do que você quer, do que você não quer, de situações, assim, que são relevantes de você considerar na hora de, por exemplo, escolher um destino para fazer um intercâmbio, esse tipo de coisa. Então, eu lembro que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o meu planejamento do intercâmbio na Austrália. Então, assim, como foi o processo de encontrar uma agência e tudo mais, porque eu sabia que eu não queria ir sozinha, era a primeira vez que eu estaria viajando para fora do Brasil e eu queria ter a segurança de ter um suporte comigo. O que tá acontecendo? E eu percebi, assim, que o máximo de informações que eu pudesse ter seria melhor para eu tomar uma decisão que fizesse mais sentido para mim. Então, aqui pela internet você encontra, assim, uma quantidade quase que infinita de informações e o que é legal é que, principalmente aqui no YouTube, tem muita gente publicando vlog, tem muita gente publicando informação atualizada, então como é que tá a situação, a qualidade de vida no país tal, no ano tal. E isso é muito legal de você se manter informado também, tanto em relação a custos, quanto em relação a você ter certeza que aquele é o destino que você quer para o seu intercâmbio. Mas eu acho que, assim, se você quer tirar isso do papel, assim, é uma coisa que eu também tento me lembrar muito todo dia, principalmente agora que eu voltei pro Brasil, porque eu publiquei um vídeo recentemente aqui, meu objetivo não é ficar aqui para sempre. E aí eu continuo me lembrando disso e, querendo ou não, acaba voltando aquela sensação de como foi planejar o intercâmbio para a Austrália. De focar mesmo e de ir atrás e de entender assim, eu não vou conseguir fazer isso, mas de que forma que
que outras opções que eu tenho, o que eu posso fazer, de que forma que eu posso economizar dinheiro, de que forma que eu posso conquistar mais dinheiro. Assim, igual eu falei, eu entendo que eu sou extremamente privilegiada, mas mesmo assim já não foi fácil. Acredito que... Meu Deus do céu. Amor, ninguém vai prestar atenção no que eu tô falando, assim. Assim, não é uma questão fácil, assim, pra grande maioria das pessoas. Não é simplesmente comprar uma passagem e pagar um intercâmbio, milhares de reais e simplesmente fazer um intercâmbio. Por isso que exige muito planejamento, exige muito preparo, exige muita atenção nos detalhes. Mas é aquela coisa assim, coloca na sua cabeça, pesquisa o que você realmente quer fazer. Esses dias eu tava pensando numa coisa que meio que não tem nada a ver com esse assunto, mas meio que tem também. Quando eu já tava na Austrália, que eu sabia que o meu objetivo era fazer um mochilão, então eu já tinha um objetivo diferente. O que aconteceu? Depois que as minhas aulas acabaram, como eu tava no visto de estudante e tal, enquanto eu tava estudando, eu tinha limite de hora para trabalhar. Depois que o meu curso acabou, eu já não tinha mais esse limite de hora, então eu poderia trabalhar, né, full time e tal. E nos últimos 2 meses, eu trabalhei igual, assim, eu cheguei a ter 4 empregos. E eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, que eu cheguei a ter 4 empregos, porque eu tinha um objetivo muito claro, que era fazer o máximo de dinheiro que eu podia, porque eu sabia que depois eu ia, né, fazer um mochilão e tal, e eu queria viver essa experiência de cabeça também. E eu queria, se desse, ter uma reserva de emergência também financeira para os meus próximos passos, porque eu já sabia que provavelmente eu não ia ficar para sempre no Brasil. E, enfim, aquela coisa assim, né, já que eu posso trabalhar, então eu fui muito atrás disso. Não foi fácil, eu não sei como é que eu fiz isso, como é que eu consegui. Mas é aquela coisa, eu tinha um objetivo e eu fui atrás, e é muito engraçado, assim, como a gente se conhece nessas situações, assim, como a gente entende que a gente faz acontecer, a gente vai atrás. Então, se eu puder deixar um conselho final aqui pra esse vídeo também, não se estender muito, pesquisa bastante, coloca isso no papel. Se você sentir que você tá ficando ansioso, que tem muita informação na sua cabeça, coloca no papel, tenta enxergar aquilo, visualizar aquilo de uma forma prática. Então, como é que eu vou colocar aquilo, como é que eu vou fazer aquilo acontecer mesmo? E elabora um plano. Então, assim, se você tem um objetivo, seja o mais criativo que você conseguir para elaborar um caminho de como é que você vai chegar lá, porque você vai dar tudo certo. E eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida ou você gostaria de ver algum vídeo específico aqui no canal, comenta aqui embaixo. E não deixe de se inscrever. Me acompanhar lá no Instagram também, agora eu tô mais sumida. Mas tem alguns destaques lá das viagens que eu fiz e tal. De vez em quando eu coloco alguma dica também sei lá, alguma coisa que apareça às vezes em relação a inglês ou em relação à viagem. Então, quando é uma coisa assim um pouco mais rápida, eu acabo só publicando lá e tal. No TikTok também eu já compartilhei algumas histórias. Então, assim, de vez em quando eu apareço, de vez em quando eu sumo. Mas, enfim, eu espero aí que os conteúdos de alguma forma te ajudem a concretizar esse sonho. E a gente se vê no próximo vídeo.